O ano de 2023 começa com força total para as categorias de base do Azures. São diversas as competições que a equipe vai estar disputando e nós vamos conversar com os comandantes, os técnicos das equipes, para falar um pouquinho sobre a expectativa desse ano de 2023. Tem o Paranaense, tem a BG, tem a Copa do Brasil Sub-17, também tem o Sub-20 que estreia esse ano. Então vamos falar sobre essas competições com os comandantes. O técnico Bruno Simon, o técnico Everson Ceresoli Humano e também o técnico Paulo Mendes Júnior. Vamos ouvir um pouquinho sobre a preparação dessas equipes e também a expectativa do ano de 2023. Técnico do Azures Bruno Simon, para falar com a gente sobre as competições agora ao longo do ano. Inclusive 3 categorias que o Bruno está à frente, Sub-15, o Sub-17 e o Sub-20. Começa para valer, digamos, efetivamente essas competições. Como é que está essa preparação, Bruno? Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Todo vapor, né, Marcão? A gente está fazendo essa preparação muito forte, a gente sabe da prioridade que o clube tem no Campeonato Paranaense, tanto na BG Prime, também temos a Copa do Brasil. A gente sabe da importância de representar bem o clube. Bruno, já tem uma experiência do ano passado, o Sub-17 chegar à final do Campeonato Paranaense e, obviamente, busca novamente fazer essa mesma performance. Como é que está sendo esse trabalho e também com essa mudança que alguns atletas vão acabar disputando também o Sub-20, né? Do 17 jogando o Sub-20. Acho que isso aí quem ganha é os atletas, né? Eles já estão avançando uma fase. Então a gente tem um grupo do Sub-20 muito novo, com jogadores do primeiro ano. E os suplentes, no caso, seriam os jogadores do Sub-17, né? Que também dá uma rodagem, dá uma preparação para eles, para a diversidade que vem, né, numa categoria acima, né? Mas estão preparados, a gente acredita que vai fazer uma boa primeira fase, buscando sempre o melhor para o atleta e também para o clube, mas sempre sendo bem competitivo nas competições que a gente vai disputar, né? Bruno, com relação ao Sub-20, é uma novidade também para o clube, é a primeira vez que vai disputar aí o Paranense. Como é que está esse planejamento e também a expectativa dessa primeira vez disputando o Sub-20? Eu acho que o clube fez toda essa força, esse investimento para essa categoria sair do papel. Os meninos estão aqui, foram escolhidos a dedos, são jogadores que já estavam conosco, voltaram de empréstimos e também estavam integrando até a própria profissional. E agora sim é fazer um grande trabalho, sabendo da competição muito forte, sabendo que a gente tem que representar muito bem a equipe do Azures, mas a gente acredita sim com o potencial que a gente tem, pelo trabalho que a gente está se desenvolvendo durante toda essa pré-temporada, que a gente possa assim, fazer um grande trabalho e buscar grandes coisas durante a temporada. Bruno, a importância desse planejamento também com relação ao número de partidas, ou seja, vai ter um número alto de partidas que a equipe vai disputar. Como é que trabalhar esse planejamento? É uma carga bem forte de trabalho, né? Esse ano, bastante jogos, bastante competições, mas a gente está bem aparado pela equipe, do suporte técnico aqui, os staffs que estão aqui conosco. A gente sabe da importância que vai ser o descanso e a preparação, então a pré-temporada foi muito forte, visando já esses objetivos. E agora sim é começar a partir de sexta-feira essa jornada de grandes jogos durante a temporada de 2023. Técnico do Azures Everson Ceresoli Humano, para falar um pouquinho sobre as competições, categoria Sub-13 e Sub-14, são diversas os jogos, as competições começam agora, mano. Como é que está a preparação da equipe? A preparação da equipe, já desde o começo do ano, a gente vem numa preparação forte, né? Tivemos 2 competições já na categoria Sub-13, onde a gente pôde fazer vários experimentos, né? Tendo em vista que o ano é um ano de bastante competição, é um calendário cheio, né? E onde a gente vai enfrentar várias equipes do cenário brasileiro, né? Então a gente vem se preparando da melhor maneira possível para que a gente possa enfrentar essas equipes à altura. Sub-14 também, na qual eu sou treinador, tivemos 2 competições até o momento. A gente baliza bem, pois chegamos em 2 finais dentro dessas competições. Uma a gente acabou perdendo para o Grêmio e outra a gente perdeu na Copa Maravilha. Então está sendo até o momento dias de muito trabalho, dias de muito estudo e ao mesmo tempo uma preparação que possa ser digna para a equipe corresponder dentro de campo. Com relação ao número de atletas, como tem bastante jogos, também tem que ter um número alto até para ter essas reposições, né, mano? Com certeza, como o Azures é um clube formador e tendo em vista que sai atletas do grupo, né? Durante o ano a gente vem trazendo atletas também para compor o grupo. Então a gente tem um número interessante, né? Dentro da medida do possível que a gente possa fazer um trabalho significativo e com um número bom para poder trabalhar bem. Técnico do Azures, Paulo Mendes Júnior, responsável pelas categorias Sub-11 e Sub-12. Vamos falar um pouquinho também, Paulo, sobre as competições. O ano de 2023 começa aí com força total e as competições começando, né? E a meninada se preparando. Como é que está essa preparação e também a expectativa para o ano de 2023, Paulo?
A preparação está muito boa, os meninos já vêm treinando há 2 meses, começaram os trabalhos, é a categoria de iniciação do clube, a primeira categoria, então a competição ela exerce um papel fundamental na formação deles, é nela que eles vão errar, vão evoluir. Hoje nós temos a BG Prime, que é uma competição longa, de um bom nível, dia 5 agora já temos um grande confronto contra o Internacional de Porto Alegre, e nós temos também algumas copas, por exemplo a Copa Sarandi, nesse primeiro semestre. Além dos amistosos, com escolas da região, com escolas também da Argentina, do Paraguai, que já a gente está prevendo para esse semestre ainda. Paulo, com relação a essas competições, são diversas as competições, bastante jogos, precisa ter um grupo, digamos, grande na mão também para poder ir intercalando, né? Exatamente, Marcão, e esse é um ponto muito importante que inclusive tem que parabenizar a captação do nosso clube, porque conseguiu formar um grupo forte, então hoje a categoria Sub-12, que é a categoria 2011, praticamente a gente tem 2 garotos por posição, isso é excelente para a formação deles, então quanto antes o talento chegar no clube, a tendência é que ele consiga se desenvolver muito mais, então a captação fez um trabalho excelente e a gente na formação também está tentando dar esse desenvolvimento para os garotos. Paulo, nessa questão das categorias iniciais, que é o caso, a porta de entrada do Azures, que está sob teu comando, são a idade que eles acabam oscilando também, tem que ter essa preocupação com relação a erram um lance, ficam cabisbaixos, tem que ter esse cuidado também, né? Exatamente, Marcão. A gente chama de fase sensível, É uma fase, além de oscilar, é uma fase de grande desenvolvimento motor, É o que a gente chama, inclusive esse é um dos nossos focos, do aspecto motor nessa idade, porque a gente conseguindo desenvolver bem agora, ele vai levar esse desenvolvimento para o resto da vida. É muito mais fácil nessa idade de conseguir desenvolver o aspecto motor dele, muitas questões, que é a base para a aquisição da técnica do futebol, e do que mais para frente. Então tem essa fase sensível que eles oscilam, mas a gente tem que ter, uma prática pedagógica de sempre estar vendo também não só o que eles erram, o que eles oscilam, mas também os pontos fortes deles. Então a intenção, o nosso trabalho ele é nesse direcionamento, de potencializar o que eles têm de bom e de ir equilibrando o que não está tão bom.